Eu sempre pensei que um necrotério seria o lugar onde a morte é uma constante, onde os corpos se acumulam em silêncio, aguardando o fim do ciclo que os tirou de seu mundo. Quando fui trabalhar lá, achei que poderia lidar com isso. A morte é apenas um processo natural, pensei, apenas mais uma parte da vida. Mas logo percebi que havia algo muito mais sinistro escondido entre aquelas paredes frias de concreto. Algo que não se limita a um simples corpo sem vida, mas sim algo que transcendia o entendimento humano. E isso me atraiu de um jeito que não conseguia explicar. Eu era apenas um funcionário novato, encarregado de realizar a rotina de registros e, eventualmente, de lidar com os corpos que chegavam, sem muitas perguntas. No início, o ambiente parecia normal, exceto pelo cheiro pungente de formol e a sensação de frieza que parecia impregnar o ar. O necrotério ficava em um prédio antigo, na periferia da cidade. O local já estava em operação há décadas, mas o prédio, esse lugar parecia ter uma história muito mais antiga do que qualquer um queria admitir. Era a primeira vez que eu trabalhava em um lugar como aquele, mas os outros funcionários pareciam tão acostumados com a rotina que não questionavam nada. Eles se moviam sem pressa, mas com um olhar distante, como se estivessem permanentemente fechados dentro de uma realidade sombria e opaca. Foi durante minha segunda semana de trabalho que algo incomum aconteceu. Uma madrugada fria, as luzes do necrotério piscavam, quase como se houvesse uma luta entre a eletricidade e algo invisível. O ar estava estranho, mais denso, como se estivesse saturado de algo que não conseguia identificar. Eu estava sozinho no setor de registros quando ouvi algo. Um som distante, abafado, como se um corpo estivesse se movendo naquelas prateleiras de aço. O tipo de som que não deveria ser possível em um lugar onde tudo estava morto, ou deveria estar. Fui até o corredor de corpos, esperando que fosse algum colega tentando pregar uma peça. Mas não havia ninguém. Todos os corpos estavam alinhados, em silêncio, sem nenhuma evidência de movimento. O som cessou, mas havia algo ali, uma presença. O cheiro de formol agora parecia mais forte, e eu não conseguia afastar a sensação de que os olhos dos cadáveres estavam me observando. Eu tentei ignorar. Imaginei que fosse o cansaço. Mas a verdade é que aquele lugar, aquele necrotério tinha algo mais. Algo além da morte. Uma presença que aguardava o momento certo para se revelar. Naquela noite, um novo corpo chegou. A ficha dizia que ele era um homem, encontrado em um acidente de trânsito. Mas quando eu o vi, algo estava errado. O corpo não parecia simplesmente estar morto, ele estava diferente. Como se uma energia estranha emana-se de sua carne fria. Meus dedos hesitaram sobre o papel, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Perto da meia-noite, o corpo foi levado para a mesa de autópsia. E foi quando eu vi pela primeira vez o símbolo. Ele estava gravado em uma tatuagem no pescoço do falecido, um símbolo que eu nunca tinha visto antes, mas que parecia estar se movendo, mudando, como se estivesse vivo. Eu sabia que algo estava muito errado, mas a minha curiosidade foi mais forte. Antes que eu pudesse pensar melhor, uma força invisível me arrastou para aquele corpo, e o que veio a seguir foi a primeira de muitas noites de pesadelo. Nos dias seguintes, os eventos que ocorreram naquela noite pareceram desaparecer na neblina da rotina, mas uma sensação estranha ficou no ar, como um sussurro constante, algo que eu não conseguia escapar. Quando voltei para o necrotério, notei algo peculiar. O símbolo no corpo do homem morto ainda estava na minha mente, mas algo me dizia que não deveria me aprofundar mais nisso. Os outros funcionários não pareciam se importar, nem sequer haviam notado o que eu tinha visto. Mas então, na manhã seguinte, uma nova ficha de entrada chegou. Outra morte. Outra vítima de um acidente. Dessa vez, o nome era irrelevante, mas o que me fez parar por um momento foi o que estava anotado nas observações. Corpo inativo. Não apresenta sinais de decomposição normal. Uma descrição incomum. Como um corpo pode estar inativo? E o que significava não apresenta sinais de decomposição normal? Eu decidi que iria dar uma olhada antes que alguém mais chegasse. O corpo estava no fundo do necrotério, em uma das câmaras mais isoladas. Quando o vi pela primeira vez, pensei que ele estava
perfeitamente preservado. Mas não era apenas isso. A carne parecia rígida, como se o corpo tivesse sido congelado no tempo. Não havia sinais de rigidez cadavérica, como é comum com a morte, mas sim uma textura estranha, como se algo tivesse inibido a decomposição. Era como se ele estivesse ali, apenas à espera de algo. Mas o que mais me incomodou foi o olho esquerdo. Ele estava meio aberto. Um pequeno detalhe, mas, no silêncio daquelas paredes, ele se tornou enorme. Aquilo não era normal. Não era possível que os músculos oculares ainda estivessem intactos após tantas horas. Não sei o que me levou a fazer isso, mas eu me aproximei. Lentamente, com as mãos trêmulas, olhei diretamente para o olho. E então eu vi uma movimentação, como se o corpo estivesse se preparando para abrir os olhos de verdade. Antes que eu pudesse me afastar, algo fez o chão tremer ligeiramente. Eu olhei ao redor, sentindo uma pressão no peito. Era uma sensação opressiva, como se o necrotério estivesse vivo, como se ele respirasse junto comigo. Foi quando ouvi um som abafado vindo do fundo do corredor. Algo distante, como se alguém estivesse arrastando um corpo. Fui até a origem do som, coração acelerado, minha mente gritando para que eu voltasse atrás. Ao virar a esquina, encontrei o que restava de uma sala deserta. Na parede, havia uma antiga prateleira de metal com uma pilha de livros. Muitos deles estavam empoeirados, parecendo que ninguém os havia tocado em anos. Mas o mais estranho era o livro que estava em cima da pilha. Uma capa preta, com símbolos estranhos e desgastados. Eu não sei como, mas fui atraído para ele. Quando o abri, uma sensação gelada percorreu minhas mãos. O livro parecia não ter título, mas nas páginas estavam desenhos e símbolos que eu nunca tinha visto antes, e frases escritas em uma língua antiga. Na última página, a palavra renascimento estava em letras vermelhas, o tipo de vermelhidão que só poderia ter sido feita com sangue. E foi nesse momento que percebi que algo muito maior estava acontecendo dentro daquele necrotério. Havia um culto, e os corpos não estavam ali apenas para serem armazenados. Eles eram parte de algo. Parte de um ritual, de um plano que estava prestes a ser concluído. Eu me vi de repente envolvido em algo que não compreendia, algo que estava além da minha capacidade de entendimento. Mas era tarde demais. Algo tinha se despertado, e eu não sabia até onde esse terror iria me levar. Na noite seguinte, as coisas começaram a sair de controle de forma alarmante. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo no necrotério. Os corpos estavam se tornando mais estranhos a cada dia, e a atmosfera, que antes parecia apenas fria e impessoal, agora era densa, pesada, como se a própria morte tivesse um gosto amargo que pairava no ar. Cada passo que eu dava, o som do meu tênis no piso de concreto parecia amplificado, como se cada movimento estivesse ecoando em um lugar onde a morte não era um fim, mas uma promessa de algo pior. Fui chamado para um novo turno mais cedo do que o habitual. Algo estava acontecendo, e eu sabia que não poderia ignorar mais. Ao chegar, a luz do necrotério estava piscando intermitentemente, e o som de algo farfalhando, quase como se estivesse sendo arrastado, vinha do fundo do corredor. O que estava me perturbando mais era a sensação de que eu não estava mais sozinho. Passei pelas câmaras dos corpos, sentindo um calafrio crescer na espinha. Fui até a sala principal de armazenamento, onde eu geralmente encontrava os cadáveres esperando pela autópsia. Mas quando entrei, percebi que algo estava fora do lugar. O cheiro de formol estava mais forte do que nunca, mas havia algo adicional, algo orgânico e enjoativo. As câmeras estavam todas desligadas, uma por uma, exceto por uma. Na tela da câmera central, vi algo que me fez parar instantaneamente. Um dos corpos estava se movendo, não um simples tremor, mas uma agitação. O cadáver estava tentando se levantar da mesa. A boca se abriu levemente, os dedos da mão começando a se mexer, como se um instinto profundo o estivesse despertando. Eu fiquei paralisado por um momento, incapaz de reagir, e só quando o corpo fez um movimento abrupto em minha direção, eu consegui me mover, saindo correndo em direção à sala dos registros. A sensação de que algo me observava me consumia. Era uma presença pesada, e eu sabia que não estava mais no controle de nada ali.
Tentei ligar novamente as câmeras, mas todas estavam apagadas. Então, ao olhar para o lado, vi algo que me fez perder a respiração. Havia uma sombra no fundo do corredor. Alta, fina, como uma figura encapuzada. Não conseguia ver o rosto, mas podia sentir a presença. Algo estava ali, esperando, e parecia que a morte estava se manifestando não como um fim, mas como um portal. Foi quando as portas dos frigoríficos começaram a se abrir. Não eram os sons mecânicos de sempre, mas algo diferente. Uma força invisível puxando os corpos para fora, como se eles estivessem sendo chamados. E o mais assustador era que eu já sabia o que estava acontecendo. Eu tinha lido sobre isso no livro. Os rituais, as entidades, o culto estava prestes a completar o que havia começado. Eu estava diante de uma abertura, uma fenda que se abria no necrotério, um portal entre este mundo e algo muito mais escuro. Os corpos, uma vez inertes, agora estavam se levantando, como marionetes sendo puxadas por cordas invisíveis. Suas bocas se moviam, emitindo sussurros inaudíveis, e então, em um momento que parecia uma eternidade, um deles se virou para mim. O corpo do homem que eu havia visto na noite anterior. Ele estava de pé agora, mas não era mais humano. Seus olhos, uma vez escuros, estavam preenchidos com uma luz fantasmagórica, vazia e penetrante. E em um sussurro macabro, ele disse: "Renascimento está próximo, e você é parte disso." Meu sangue congelou. Eu tentei correr, mas algo me impediu. Uma pressão crescente me esmagava contra a parede, e eu não conseguia mais me mover. Algo estava me prendendo ali, me forçando a ver a abertura que se alargava. Uma fenda invisível onde os corpos do necrotério se reuniam em torno de um ponto central. Eles estavam se preparando para algo. Algo terrível. Antes que eu pudesse reagir, uma dor lancinante me percorreu a espinha e o chão se abriu sob meus pés. Eu caí, mas não estava mais no necrotério. Eu estava em um outro lugar, um local frio, sombrio, onde figuras encapuzadas se reuniam em círculos, murmurando palavras em uma língua que eu não conseguia entender. O ritual estava em pleno andamento. Eu não era mais um espectador, mas parte de algo muito maior, muito mais antigo. E então, eu vi o centro do círculo. Uma figura elevada, de olhos brilhantes, olhando diretamente para mim. Era o culto. Eles haviam me chamado ali. O necrotério não era apenas um local de morte. Ele era um portal. O ponto de convergência onde as almas e os corpos se encontravam com o que existia além da morte. E eu estava agora preso nesse lugar, nesse ritual. Quando os corpos começaram a se levantar, não era mais um pesadelo. Era a realidade. Uma realidade distorcida que me engoliu de uma vez, sem piedade. O necrotério, com suas paredes de concreto e frieza, agora parecia um labirinto interminável de corredores sombrios e portas abertas para lugares que eu não sabia descrever. Mas os corpos, eles eram diferentes. Não eram mais simplesmente inertes, mortos. Eles estavam vivos, ou algo muito pior que a morte. Algo possuído. A dor que senti ao cair no chão daquele outro lugar não era física. Era uma sensação profunda, como se algo estivesse se agarrando à minha alma, tentando arrancá-la. Eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Em vez disso, eu ouvi os sussurros, palavras incompreensíveis que ressoavam no fundo da minha mente. E então, a visão diante de mim começou a clarear, revelando uma sala circular, repleta de figuras encapuzadas que se moviam em uníssono, como se estivessem realizando um ritual de adoração. Eu sabia o que estava acontecendo. O culto estava usando os corpos como parte de uma cerimônia antiga, um processo que transcende o tempo e a morte. Eles não estavam apenas buscando poder ou imortalidade, mas algo mais. Algo além da compreensão humana. Eles estavam tentando abrir uma fenda para outro mundo, um lugar onde a morte não existia, e onde o que estava além da morte seria libertado. Mas o que eu não sabia era que eu estava sendo puxado para esse ritual de forma involuntária. Eu era parte do plano, sem saber, desde o momento em que entrei no necrotério. O culto sabia disso. Eles sabiam desde o início. O livro, o símbolo no corpo, tudo estava interligado. Eu fui escolhido,
Ou melhor, fui arrastado para esse destino. O frio no meu corpo aumentou, e eu pude ver as figuras se aproximando. Seus olhos estavam vazios, mas era como se eu pudesse sentir o peso de seus olhares sobre mim. Suas intenções reveladas nos sussurros que agora se tornavam mais altos, mais urgentes. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa para escapar daquele lugar. Mas antes que pudesse reagir, a sala começou a tremer. Uma vibração no ar, como se uma força invisível estivesse sendo liberada. As figuras encapuzadas estavam em transe profundo, suas vozes unidas em um cântico que parecia cada vez mais forte, mais poderosa. O centro do círculo estava brilhando, uma luz dourada que se expandia e se contraía, como se estivesse viva. Eu não sabia o que aquilo era, mas o instinto me dizia que era o próprio ponto de convergência entre os mundos. O portal. O renascimento. De repente, algo mudou. O símbolo que estava gravado no corpo do homem acidentado, o mesmo que eu havia visto no necrotério, começou a brilhar. Não na superfície do cadáver, mas em minha mente. O símbolo, agora, parecia estar se desenrolando diante dos meus olhos, como se fosse uma chave para algo mais profundo. Algo que eu não podia compreender, mas que começava a me consumir. A dor em meu peito ficou insuportável, e eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que não era. A figura elevada no centro do círculo olhou para mim. Eu não podia mais ver seus olhos, mas podia sentir sua presença. Você é a chave. Você é o último passo. A voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, como um eco de algo que já estava presente muito antes de eu ter nascido. Os corpos dos mortos estavam agora alinhados ao redor do círculo, como peças de um quebra-cabeça macabro. Eles estavam em transe, mas algo estava se despertando dentro deles, algo que não deveria estar ali. Cada movimento deles parecia ser coordenado, como se o culto os estivesse usando para uma única finalidade, o renascimento de algo que não deveria jamais voltar. Eu tentei lutar contra a sensação de ser puxado para o centro do círculo, mas uma força invisível me impedia de me mover. A sensação de sufocamento aumentava à medida que o ritual alcançava seu pico. Os sussurros se tornaram gritos, e os gritos começaram a ser preenchidos por algo mais, algo monstruoso. Eu não sabia mais o que estava vivo e o que estava morto. Eu não sabia mais se o que estava acontecendo era o fim ou o começo de algo. Foi então que eu vi. A fenda. Não era uma rachadura no espaço. Era uma abertura, um vazio. Não havia luz, apenas escuridão infinita, como se eu estivesse olhando para um abismo sem fundo. Um lugar onde o tempo e a realidade se perdiam. E no centro da fenda, algo se mexia, algo que não deveria estar ali, algo que tinha uma presença tão terrível que eu soube, no fundo do meu ser, que não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Eu estava completamente imerso naquilo agora, naqueles círculos, naqueles olhos vazios que me observavam. A pressão em meu peito se intensificava, como se o ar estivesse se espremendo fora de mim, deixando-me em uma sensação de sufocamento, como se eu estivesse submerso em água fria e densa. Eu estava cercado pela escuridão que emanava do portal. Uma escuridão que não era apenas física, mas espiritual, e eu sabia que, se não agisse, algo terrível aconteceria. Eu não estava mais certo de quem eu era, de onde eu estava. O ritual, as figuras encapuzadas, os corpos dos mortos, tudo estava acontecendo tão rápido, tão fora de controle. As figuras ao meu redor começaram a murmurar ainda mais rápido, suas palavras se tornando cada vez mais distorcidas, como se o próprio tempo estivesse se comprimindo dentro daquele espaço. Eu sentia o peso de cada sílaba, como se aquelas palavras não fossem apenas cantadas, mas escavassem as fundações da minha alma. O som estava preenchendo todo o vazio ao meu redor, reverberando nas minhas entranhas. As sombras no fundo do corredor estavam se esticando, curvando-se em formas grotescas, como se algo as estivesse distorcendo e moldando em algo mais. E foi então que eu vi a figura no centro do círculo mais claramente. Ela não era mais humana. Seu rosto era uma máscara pálida, mas não tinha feições.
Era uma superfície lisa, sem nada, exceto pela sensação de algo terrível que estava prestes a se materializar. O que estava ali não era apenas um ser físico, mas uma entidade, uma presença de outra dimensão, outra realidade. Eu não sabia o que era, mas sabia que a única coisa que estava me separando daquilo era o véu entre os mundos. Quando ela falou, sua voz não foi apenas ouvida, foi sentida. Cada palavra ressoou em meu corpo, como se eu estivesse sendo tocado por mãos invisíveis que passavam por dentro de mim. Você não pode fugir. Você nunca poderá. O portal está aberto. O renascimento está próximo. E você será o nosso caminho. Eu tentei me afastar, mas uma força invisível me prendeu no lugar. Era como se algo estivesse invadindo meu corpo. Uma presença que não fazia parte de mim, mas que estava se infiltrando em cada célula, em cada pensamento. Meus olhos se abriram para o que estava acontecendo, mas era tarde demais. A sala inteira estava vibrando agora. Os corpos dos mortos estavam se erguendo. Os olhos agora totalmente abertos, brilhando com a mesma luz fantasmagórica que eu tinha visto anteriormente. Eles não estavam apenas mortos. Eles estavam se tornando algo diferente. Eles estavam se transformando. E então, um grito. Não o meu, mas de um dos mortos. Um grito estridente, torturante, que cortou o ar como uma lâmina afiada. O corpo estava se transformando diante dos meus olhos, sua pele se contorcendo, seus ossos se esticando. Não era mais humano. Não era mais nada que eu conhecia. Era uma criatura, uma aberração que não pertencia a este mundo. E foi quando percebi. O culto não estava tentando trazer algo da morte. Eles estavam tentando trazer algo de outro lugar. Algo que estava esperando. Os corpos ao meu redor começaram a se agitar, como se estivessem sendo possuídos. Suas vozes unidas em um grito coletivo, cada vez mais alto, mais desesperador. Eu estava preso no centro do ritual, sem entender como, ou mesmo por que eu ainda estava ali. Era como se eu estivesse sendo consumido por aquele espaço, como se as paredes de concreto do necrotério estivessem se fechando sobre mim, engolindo tudo o que eu conhecia. Eu finalmente entendi o que eles queriam. Eles queriam a minha alma. Eu era a chave, o sacrifício final. O renascimento não estava apenas no corpo dos mortos, mas na minha própria destruição. O culto havia me escolhido, mas não para me salvar. Eu estava ali para ser consumido, para ser uma parte do que estava por vir. Foi então que a figura no centro do círculo estendeu a mão na minha direção, e eu senti o toque frio como se estivesse sendo puxado para dentro de algo. Mais, um abismo. Aquele abismo. O portal estava me chamando. Eu podia ouvir a morte sussurrando o meu nome. E sabia que, se eu fosse lá, nunca mais haveria volta. Nunca mais haveria luz. Mas, no último instante, uma força, algo dentro de mim, algo que eu não sabia que existia, despertou. Eu não podia permitir que aquilo acontecesse. Eu não podia ser a chave para o caos que estava prestes a tomar o mundo. Com todas as forças que restavam, eu lutei contra a pressão, tentando me libertar. E, em um ato desesperado, gritei. Gritei como nunca gritei antes. Gritei para quebrar o feitiço, para rasgar aquela realidade, para me libertar daquele destino. E então algo aconteceu. O grito que eu soltei ecoou em um silêncio absoluto. Tudo parou. O tempo pareceu suspender-se, como se o próprio universo tivesse hesitado, não sabendo o que fazer com aquela última resistência. Eu estava ofegante, meu corpo tremendo, e a pressão ao meu redor desapareceu de repente. O que estava se aproximando de mim recuou, como se estivesse sendo repelido por uma força invisível. Eu pensei que tinha vencido, que minha luta tinha feito o impossível acontecer. O portal, aquela fenda macabra que se abria para algo muito além da morte, começou a se fechar. A luz dourada que emanava do centro da sala começou a diminuir, e o cântico que preenchia o ar ficou mais fraco, até se dissipar por completo. Os corpos que se levantaram caíram, um a um, novamente inertes, como se nada tivesse acontecido. Eu estava ali, no meio do necrotério, ofegante, me segurando nas prateleiras de metal para não cair. O lugar estava quieto agora,
A pressão tinha sumido. A dor e o pânico deram lugar a um vazio desconcertante. O ritual tinha terminado, mas por um instante eu pensei que a batalha tivesse acabado. Eu me virei para sair, sentindo uma onda de alívio, a sensação de que estava livre. Livre do culto, livre daquele lugar maldito. Mas ao passar pela porta, eu congelei. Lá, na entrada, estava o corpo que havia se movido pela primeira vez, o homem que eu tinha visto, com os olhos brilhando. Ele estava de pé, como se estivesse esperando por mim, e em seu olhar eu vi algo mais. Não era mais um cadáver, não era mais uma vítima, era ele, o líder do culto, a figura que eu tinha visto no centro do círculo, aquela entidade que não era nem humana nem espírito. Ele estava lá, de volta ao necrotério, como se tivesse vindo de outra dimensão, atravessado o limiar entre os mundos e agora estivesse livre. Ele olhou para mim com um sorriso de pura malícia. Você não vai escapar nunca. Sua voz sibilava como uma corrente de água fria, mas não foi isso que me atingiu em cheio. Foi o que ele disse a seguir. O que você viu não era o fim. Era só o começo. O renascimento não foi apenas dos mortos. Foi o seu renascimento. Eu não entendi. Não conseguia processar. Eu tentei correr, mas a dor começou novamente, mais forte agora, mais penetrante. Meus ossos, minha carne, tudo começou a queimar, como se estivesse sendo consumido. Eu olhei para o espelho, que nunca tinha notado antes no fundo do necrotério, e o que vi no reflexo não era mais o meu rosto, não era mais eu. Eu estava mudando. O corpo que eu habitava estava se distorcendo. A transformação estava acontecendo bem na minha frente, e eu sabia que, de alguma forma, eu estava me tornando parte do culto, parte daquele renascimento. E então, no momento final, eu entendi o horror. O culto não precisava mais dos corpos. Eles precisavam de mim. Eu era a chave para o que viria. E o pior de tudo, eu não tinha como escapar. O que ficou claro para mim foi que, mesmo tendo acreditado que havia vencido, o terror não acabou. Não para mim, não para ninguém. O necrotério, aquela porta entre os mundos, estava apenas começando a se abrir de novo. E eu estava agora preso, eternamente. O culto havia me absorvido. Eu era agora parte daquilo. O renascimento não era apenas para eles. Era para todos nós.